Não é segredo para ninguém dizer que o brasileiro não tem uma cultura financeira muito saudável. Nossa, frio, tá uma bosta. Nós vemos na maioria dos casos pessoas endividadas que acabam comprando coisas que elas não conseguem pagar simplesmente porque ela não tem um controle da sua vida financeira. Antes da pandemia, esses problemas já eram muito frequentes no Brasil, e com a vinda dessa pandemia, dessa quarentena que a gente está passando, esses problemas só agravaram. A maioria dos lugares que eu passei, lugares que eu já trabalhei, eu vejo pessoas querendo antecipar sonhos porque não tem a paciência de conseguir juntar aquele dinheiro e nenhuma estratégia de um controle financeiro para conseguir chegar naquele objetivo, naquele sonho que ela tem. Com base nisso, eu vejo a maioria das pessoas sofrendo, tendo problemas em pró do descontrole financeiro. E isso é um grande mal aqui no Brasil. A gente pode ver que as pessoas não têm um interesse no mercado financeiro, em entender como a economia funciona, como as suas próprias finanças funcionam. Quando a gente olha para a bolsa, por exemplo, o Brasil ele tem cerca de 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões de habitantes, e na bolsa nós temos apenas um pouco mais de 2 milhões de investidores. Isso é um contraste muito grande, enquanto o brasileiro ainda é muito escasso de informações do mercado financeiro e de ter uma boa saúde financeira. Com base nisso, eu trouxe algumas dicas aqui para vocês que vai fazer total diferença na vida financeira de vocês e no controle que vocês têm perante as suas finanças. São dicas que eu utilizo comigo e que eu não abro mão delas para nada. A primeira dica que eu tenho é você conseguir ter um controle do quanto você recebe. Saber exatamente quando entra de renda no nosso mês é importante para você conseguir ter um controle do que sai também. A maioria das pessoas não tem controle perante isso, elas simplesmente não conseguem saber quanto elas ganham e muito menos quanto elas gastam. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que fazer é saber o quanto que você recebe e saber o quanto que você gasta. Quais são seus gastos fixos, quais são seus gastos variáveis e o quanto que sobra para você utilizar no mês. A maioria das pessoas não sabem isso, então é muito importante você saber. A melhor maneira de fazer isso, e por experiência própria, é você ter uma planilha. Ah, mas planilha é chato, não sei o que. Planilha realmente pode ser algo chato, mas se você utilizar um modelo simples, você consegue ter um controle melhor. Além disso, hoje em dia nós temos diversos aplicativos que fazem que você tenha um controle financeiro e tenha ciência do que você está gastando, ciência do que você está comprando, e ele faz isso para você automaticamente. Eu posso citar alguns aqui caso vocês queiram e fazer uma análise mais legal em cima desses aplicativos, caso vocês desejem. Deixa um comentário aqui embaixo se vocês desejam que eu faça uma análise aqui dos aplicativos de finanças que ajudam no controle financeiro. Particularmente, já utilizei alguns, mas eu ainda prefiro o modelo antigo da planilha. Eu sinto que eu tenho mais controle perante as coisas que eu gasto. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é saber o que você está tendo de receita. Coloque isso numa planilha e veja ali, sempre em cima do seu cálculo bruto. Você tem mais integrantes na sua família, marido, filho que também trabalham, recebem uma renda líquida, não que você vai ter controle sobre a renda deles, mas é importante que vocês tragam eles para esse processo também. Você vai pegar toda a sua receita líquida e anotar nessa planilha. Além disso, você vai colocar todos os gastos que você tem ali, sejam com cartão de crédito, sejam com conta de luz, conta de água, gás, todas essas despesas fixas que você tem e colocar nessa planilha. Com base nisso, você vai ter uma ideia de quanto você precisa para passar um mês. Tendo esse valor, você consegue tomar algumas decisões que podem ser cruciais para você ter uma vida financeira mais saudável, como por exemplo, saber dividir o seu dinheiro. Um outro ponto que eu utilizo é você conseguir pegar 50% do salário líquido que você tem de receita no mês, fazer com que suas dívidas fixas não ultrapassem esse valor de 50%. Dessa maneira você consegue fazer com que sobre mais dinheiro e que você tenha uma folga melhor, se você tem uma folga para fazer outras coisas, para ter um destino diferente para essa outra parte do dinheiro que você não está utilizando. Um outro ponto é você ter 30% do seu dinheiro para você guardar. Esse dinheiro é o que vai te manter seguro. O seu bote salva-vidas ali quando você tiver um problema que você não espera, um imprevisto na família, uma geladeira que quebrou, um carro que quebrou, um filho doente, um parente que está precisando de ajuda. Essa reserva de emergência ela é extremamente importante para você ter uma segurança melhor na sua vida financeira. Para você deitar a cabeça no travesseiro e saber que se acontecer algum imprevisto você vai estar preparado. Ah, mas quanto que eu devo guardar nessa reserva de emergência? Estima-se que seja melhor de 3 a 6 meses. Na nossa atual situação da pandemia, nós estamos indo para quase 4 meses de pandemia e tem muita gente que perdeu seu emprego logo no início.
Imagina o que essa pessoa está passando, imagina os problemas financeiros que ela está passando e outros problemas que os próprios problemas financeiros também acarretam. Estima-se que em média 600 mil empresas foram fechadas. Imagina o tanto de gente que tem desempregado agora e o tanto de gente que não esperava que isso acontecesse e que não tem uma reserva de emergência para se resguardar. Por isso que é de extrema importância você ter isso. Não existe exemplo melhor do que a situação atual que a gente está passando demonstrar o quanto é importante a reserva de emergência. Então, estima-se que você tenha que ter de 3 a 6 meses dos seus gastos fixos para ter guardado ali como reserva de emergência. Você está usando 50% agora do seu salário para manter os seus gastos fixos, você está utilizando 30% do seu salário para você fazer uma sua reserva de emergência, e esses 20% que sobram você vai utilizar para viver, você vai utilizar para fazer os seus gostos, para comprar as coisas que você quer, você vai utilizar para comprar uma pizza no final de semana, para passear com seus filhos, viajar com a sua família. Todos esses gastos a mais das nossas necessidades e daquele dinheiro que você reserva para guardar, você pode utilizar para gastar como você quiser. Qualquer besteira que você queira comprar, você pode utilizar esses 20% restantes. Então, basicamente, essa estratégia ela consegue fazer com que você tenha uma noção melhor da sua vida financeira e que você tenha um controle melhor e consiga se prevenir para possíveis problemas aí que a gente possa ter, seja eles de âmbito global, como a gente está passando agora, ou uma própria necessidade de família. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa um comentário aqui embaixo se vocês querem que eu traga novas dicas para vocês aqui em relação a isso. E deem um like aqui no caso vocês tenham gostado do conteúdo que tenha achado útil para vocês. Valeu aí e até a próxima.